Fala galera, professor Adriano Silva, o seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Galera, hoje nós iremos falar sobre a Paraíba no contexto da Revolução de 1930, assunto do seu último edital, que nós já estamos traçando, trilhando o caminho correto da aprovação, através dos estudos, tanto teórico quanto os estudos práticos, que é aquele lá de resolução de questões, tá? Então se inscreve no canal Historiografando, deixa teu joinha positivo e vem cá para a tela comigo, onde nós iremos aqui fazer uma perfeita aula brilhante sobre o assunto a Paraíba e a Revolução de 1930. Vamos lá, gente, ó. Quando eu falo para vocês da Paraíba e a Revolução de 1930, deixa eu pegar aqui minha caneta, eu tenho que elencar um pouquinho sobre o passado de 1930, como o Brasil se encontrava antes mesmo dessa data. Professor, o que representou 1930 para a política nacional? Antes de chegar a 1930, eu prefiro explicar antes o 1929, a grande crise mundial, a crise global. Com o crash da Bolsa de Nova York, a crise de Nova York ela alavancou os nervos dos países espalhados pelo mundo. Então, a crise de 29 ela tem uma fundamental importância para tu entender 1930. 1930, aonde há no nosso contexto histórico a palavra Revolução de 30, também chamada assim Revolução de 30. E o que foi a Revolução de 30? Agora aqui no conteúdo, foi um movimento de revolta armada ocorrido no Brasil. Um golpe de Estado. Olha só, gente. Um golpe de Estado. Golpe de Estado porque tirou o presidente. Quem era o presidente? O Washington Luiz. Fixe o nome nesse cara aqui. Deixa eu só apagar aqui isso aqui, tá? Fixe o nome nesse cidadão, o Washington Luiz, que ele tem uma importância grande para o nosso conteúdo. O Washington Luiz, eu vou fichar só ele aqui para vocês entenderem que o cara era o presidente do momento. Vira e mexe, as bancas de concursos, ela gosta de ver se você conhece quem estava no poder. Ela vai tirar a figura do Washington e vai colocar esse outro carinha bem aqui, fichando Júlio Prestes. Júlio Prestes é a figura que a banca gosta de fazer essa lambança. Professor, por quê? O Washington Luiz e Júlio Prestes, não entendi por que ela gosta de fazer essa lambança. Você sabe que quem estava no poder, o presidente era o Washington Luiz. Então quem foi deposto do poder foi o Washington Luiz. Isso você não tem dúvida. Mas, preste bem atenção, antes da entrada de Júlio Prestes, o Washington foi tirado do poder, ele foi deposto através de um golpe de Estado. Professor, e quem articulou esse golpe de Estado? Esse movimento era liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, você vai notar comigo, Minas Gerais, e o único estado nordestino, a Paraíba, que é o nosso estado, o estado que nos interessa. Por isso que a Paraíba e a Revolução de 30 está presente no teu edital. Porque o único estado do Nordeste era a Paraíba. E o estado o qual você vai trilhar os caminhos da aprovação. Então esses três estados se organizaram, esse tríade, eu vou chamar aqui de tríade, elas se organizaram para dar o golpe. O golpe, aqui apelidado, aqui a história chamou o golpe de Estado, aonde tirou o Washington Luiz do poder. Mas quem ia suceder o Washington Luiz era o Júlio Prestes. Nas eleições, aqui em cima, entre Vargas e Júlio, vou colocar só Júlio para ficar bem facinho aqui, viu, gente? Quem saiu vitorioso foi o Júlio Prestes, mas só que ele não chegou nem a assumir, porque Vargas, perdão, é porque eu saí agora há pouco de uma aula para a PM Pernambuco, aonde eu tive que citar o ex-governador de Pernambuco. Aí eu acabei aqui trazendo para vocês, tá bom? Mas é Vargas, viu? Jarbas não, Vargas. O qual Getúlio Vargas, ele simplesmente articulou com as lideranças de cada estado. O próprio Getúlio, ele era rio-grandense, Minas Gerais e paraibanos. Esses três aqui se uniram em uma aliança, aonde essa aliança, depois o presidente Washington Luiz, antes mesmo de Júlio Prestes assumir. Então vamos terminar na leitura. Foi desencadeado principalmente devido à insatisfação com o resultado. O resultado de quê? Das eleições presidenciais. Isso aqui, gente, o resultado das eleições presidenciais, essa insatisfação,
foi, digamos, um subterfúgio para acontecer esse golpe de Estado. Não foi somente esse movimento aqui, esse evento, que fez com que o Getúlio Vargas desse o golpe, apoiado pelos estados aqui citados. Não foi só por isso. Mas alguns livros didáticos gostam de trabalhar com essa discussão aqui. A questão das corrupções, da fraude na contagem das eleições presidenciais. Eles colocam isso aqui na cabeça do aluno, do estudante, para tentar fazer com que o estudante tenha uma facilidade no entender desse movimento. Show? Vem cá para a tela comigo. Então, vejam só, gente. Até aqui, nesse exato momento, eu já desarticulei com vocês o que foi esse golpe de 1930. Aqui uns chamam de golpe, outros chamam de revolução. Fica a seu critério querer bisurar, querer desdenhar aí o que você achar melhorzinho. Vamos lá para a tela? Voltando aqui na tela. Então, tudo isso impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes. O episódio marcou o fim do que nós chamamos de República Velha, que a República Velha vai desse ano até este aqui. Eu não estou nem um pouco preocupado que você decore datas, mas isso vai ficar tão bom em questões, vai ficar tão bisurado em conteúdos, em mnemônicos, que você vai acabar sabendo que o fim da República Velha se dá com essa Revolução de 30. Com o apoio de chefes militares, Getúlio Vargas chegou à presidência da República. Então, antes do golpe, o Brasil era governado pelas oligarquias. Quais oligarquias, Adriano? Mineira e paulista. Estão aqui as duas oligarquias. Professor, se o Brasil era governado pelas oligarquias, por que Minas Gerais inventou de se meter apoiando Getúlio Vargas? Vou tirar tua dúvida agora. Por que Minas Gerais está aqui nos estados que apoiaram Vargas? Porque nesse exato momento aqui, de 1930, era a vez de Minas Gerais ter o seu presidente. Porque como a gente já tenha visto em outros encontros, a política do café com leite, aquela política de, vem cá para mim, aquela política de revezamento entre mineiros e paulista, era a vez de indicação de um mineiro, mas não houve essa indicação do mineiro, houve uma indicação paulista. Qual foi o paulistano indicado? O próprio Júlio Prestes, o que venceu as eleições. Então, você já deva estar imaginando, professor, quer dizer que por isso que Minas Gerais se revoltou e foi apoiar Getúlio Vargas? Exatamente, por conta disso. Entendeu aí o porquê que Minas Gerais estava apoiando o que nós chamamos de golpe de Estado de Getúlio Vargas? Volta para a tela. Então, por meio das eleições fraudulentas, essas oligarquias se mantinham no poder e conseguiam alternar na presidência da República políticos que representassem os interesses dos dois estados. Essa prática ficou conhecida como a política do café com leite. O acordo gerava descontentamento em setores militares que buscavam a moralização política do país. Então, por isso, aqui em cima, eu disse para vocês que o apoio de chefes militares para Getúlio Vargas chegar ao poder foi fundamental. E isso aqui, apoio de chefes militares, eu vou colocar uma nova palavra no teu dicionário. Isso aqui chama-se bonapartismo. Bonapartismo. Professor, o que é isso? Bonapartismo. Gente, eu não quero que você saiba o que significa no pé da letra bonapartismo. Eu só quero que você entenda. Se o movimento teve apoio de chefes militares, chame, apelide de bonapartismo. Confia no professor que vai dar certo. Eu te explicar de onde veio o bonapartismo, lá de Napoleão Bonaparte. Não, vamos esquecer isso, tá? Vamos direto ao ponto. Eu quero que você tenha o conhecimento, não as origens do bonapartismo. Você tendo conhecimento, sabendo que o apoio de chefes militares é chamado para a história de bonapartismo, já resolve a tua vida nas questões. Vira e mexe, cai uma questão perguntando sobre o que é esse tal de bonapartismo na Revolução de 1930 e os alunos erram, somente por não saber o significado dessa palavrazinha. Vamos lá, continuando aqui, gente. Essa prática ficou conhecida, como eu já expliquei para vocês, de política do café com leite. Tá? Então, a Paraíba é a Revolução de 30, nós já começamos, vem cá para mim, nós já começamos a desenhar a tua aprovação. Nós já começamos a destrinchar o que tu precisa. As nuances, as pegadinhas fundamentais que o meu aluno historiografando, que a minha aluna historiografando precisa para gabaritar. Vamos aqui chamar para o próximo slide, olha só, estamos nele. Diz o seguinte, no slide.
A escolha dos candidatos à presidência da República para as eleições de 1930 deram origem ao movimento. As oligarquias de Minas e São Paulo entraram em um sério conflito político. Elas duas, tá, pessoal? De acordo com a política adotada, seria a vez de Minas, como eu disse agora há pouco lá para vocês. Ó. Era para ter sido a vez de Minas, mas infelizmente não foi a vez de Minas Gerais. Então, com isso, São Paulo se apossou da vez. E isso causou um sério conflito entre essas duas potências estaduais. De acordo com a política adotada, seria a vez dos mineiros indicar o candidato à presidência. Entretanto, a partir de 1928, o presidente Washington Luiz, ligado ao Partido Republicano Paulista, então quem estava no poder era paulista, o Washington, passou a apoiar a candidatura do então presidente de São Paulo, Júlio Prestes. Essa atitude visava assegurar a continuidade de sua política econômica financeira de austeridade e contenção de recursos para a cafeicultura. Tal postura desprezava os interesses de Minas. Gente, então se desprezava os interesses mineiros, qual interesse Minas Gerais tinha em defesa? Gente, se de um lado nós temos a política do café, ó, com o leite, assim chamado, ó, café com leite, certo? Então, quem estava aqui olhando para uma visão, digamos, da economia, eram os próprios paulistas com o café. O leite, no caso aqui, quando eu falo leite aqui, eu não deixo só a palavra leite em si, eu deixo aqui a agropecuária. A agropecuária, um sistema que deixou assim o estado de Minas Gerais por muito tempo na liderança junto com São Paulo na economia nacional. Por isso que nós chamamos política de café com leite. E aqui já digo, meu aluno não fica só com o conhecimento do leite branco puro em si, certo? A agropecuária seria um dos termos mais usual e mais visto em questões de história quando o assunto é isso aqui. Então, quando eu te digo que o intuito de Washington Luiz era manter recursos para a cafeicultura a qual visava o estado de São Paulo como o prioritário, sendo que os interesses mineiros, o interesse mineiro, não estavam sendo respeitados. Então, no contexto social e econômico no qual estava inserido o movimento de 30, era de grande apreensão. Em outubro de 29, a economia mundial é abalada por uma forte crise provocada pela falência da Bolsa de Valores de Nova York. Já no próximo slide aqui, deixa eu ver se vai bater o próximo slide. Chegou o próximo slide. Professor, e na Paraíba, especificamente falando sobre o nosso estado da Paraíba. Em 1930, porém, era liderada todo o processo histórico a nível nacional. Perdão, gente. E na Paraíba, professor, em 1930, porém, ela lidera todo o processo histórico a nível nacional. É a Paraíba o quartel-general do Norte. A morte do seu presidente, gente, a gente chama de presidente aqui, naquele momento que nós consideramos hoje de governador. Então, governador, naquele período, era chamado de presidente das províncias. É o estopim desse movimento que agitou o Brasil de norte a sul numa luta sem precedente. Colunas de tropas partiram da Paraíba para levar a revolução em estados vizinhos, no Rio Grande do Norte, no Ceará e em Pernambuco. Foram invadidos pelo interior, enquanto o grosso das tropas revolucionárias marchavam sobre Recife, derrubando o governo de Pernambuco, prosseguindo na marcha a fim de alcançar a Bahia e daí fazer ligação com o exército revolucionário que, de Minas Gerais, havia atingido o território do Espírito Santo. Então, pessoal, volta cá. Aí era um jogo mesmo articulado, né? Onde a Paraíba foi o comando que liderou o Nordeste, chamado assim Comando do Norte. Professor, por que Comando do Norte? Tem aquele aluno que me pergunta, não é Nordeste? Essa ideia de Nordeste ela é bem nova. Ela é bem nova, tá, pessoal? Até esses anos aqui que nós estamos trabalhando. Por isso que, se você pegar algumas músicas, principalmente de cancioneiros nordestinos, como é o caso de Luiz Gonzaga, você vai ver que nas músicas dele, quando ele fala em relação ao que hoje é Nordeste, ele fala nortista. A Triste Partida de Patativa do Assaré, uma música bem conhecida, ela vem falar justamente da nação que hoje nós conhecemos como nordestinos, de nortista. Sul ele chamava de sulista. Então, aqui, naquele momento, a ideia não existia ainda o que nós chamamos hoje de Nordeste. Essa ideia de Nordeste ela é bem nova. Tá? Vem cá para a tela comigo.
para a gente terminar aqui, finalizar esse conteúdo. Então, com isso, alguns estados aqui foram invadidos, onde esses estados eram fundamentais para marcar territórios sobre essa invasão, sobre o que nós chamamos de golpe de Estado de Getúlio Vargas. Pessoal, a Paraíba e a Revolução Constitucionalista de 32 tem esse assunto no edital de vocês, eu vou abordar mais para frente. A Paraíba no contexto brasileiro após 1930. Então nós temos ainda muita coisa, muito pano para manga. Vem cá, para abordar. Não é possível falar tudo o que nós queríamos em um único vídeo, ia ficar um vídeo muito complexo, muito grande. Então, você aluno, você aluna que quer se preparar, se você quer fazer aquela sua aprovação antecipada, resolvendo mais de 100 questões, para ser mais exato, 102 questões de história, perfazendo todos os tópicos do seu edital, questões minhas, questões de banca diversa, questão da IBFC, é só você entrar em contato com o professor pelo Zap, para a gente trocar aquela ideia, ou mesmo acessar o link que está na descrição do vídeo, você já vai direto, se não tiver mais dúvida, vai direto para a plataforma adquirir o nosso curso, tá bom? Qualquer dúvida, guerreiros, é só me contatar. Força, guerreiros, e até o nosso próximo encontro a qualquer momento. Valeu, galera!